Boca Quente, o programa diário frente a frente com a boa informação e responsável pelos grandes debates polêmicos e sérios. Jamilton Pereira. Muito boa tarde, Ambraga, rapaz. Já pedindo desculpa aos nossos ouvintes pela ausência hoje justificada do professor Herbert Melo, nosso companheiro aqui de bancada. Está meio indisposto, com problemas de saúde, mas nada de grave. Abraçar o meu amigo Raimundo Soares, ali na Operação Técnica, Cartacho Neto, também na sua atividade, e nos colocar com imagem HD para todo o Brasil. E abraçar todos os ouvintes do Boca Quente, espalhados nos recantos desse país e até no exterior. Mas, meus amigos e minhas amigas, quando me dirigi aqui para a difusora Rádio Cajazeiras, fui abordado por um ouvinte nosso, que também é eleitor cajazeirense, que me perguntava: Jamilton, aquelas denúncias todas durante o período eleitoral, passado o pleito, isso se acaba, isso morre e fica por isso mesmo? E foi uma pergunta feita assim de chofre, e o vexado para chegar aqui no estúdio disse: olha, eu acredito que não. E aproveitei então a deixa do nosso ouvinte para poder dizer nesse comentário que, diferentemente do que muitos pensam, o período eleitoral não é um período onde as leis são abolidas e tudo é permitido e tudo pode ser feito, que depois que passa o processo todo mundo se cala. Não é assim não. Quem acompanha o processo eleitoral, a justiça pode até ser lenta, mas ela trabalha. E quantos mandatos não foram cassados de vereadores, Brasil afora, da eleição de 2020, por terem burlado a cota de gênero, por questões de abuso do poder econômico? E aí, o ouvinte tem razão na hora que perguntou, porque foram muitas as denúncias formuladas nesse processo eleitoral de Cajazeiras. E passado o pleito, quando todos silenciam, é motivo para que a população possa perguntar, e perguntar com altivez. E é isso que nós estamos fazendo aqui, reverberando as denúncias que foram encaminhadas às várias instituições, como o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, aqui o Ministério Público Estadual, em que pé que estão? Quem fez essas denúncias tem também o dever e a obrigação de manter um acompanhamento dessa situação, porque são denúncias sérias, denúncias que não podem, por conta das circunstâncias eleitorais ou pós-eleitorais, desaparecerem, virarem fumaça. Não! Essas instituições que eu citei agora têm a obrigação de investigarem a fundo as denúncias que foram formuladas antes da eleição, durante a eleição e as que vão acontecer pós-eleição. Eu não tenho informações mais detalhadas, mas tenho conhecimento. Não sei se ainda foi ajuizado, porque não pesquisei hoje, mas vão ser ajuizadas AGEs, ações de investigação judicial eleitoral, baseados em muitas das denúncias que foram feitas e que estão sendo investigadas, mas que a seara correta de serem discutidas e investigadas é na seara do direito eleitoral. Questão de contratações de pessoas em grande quantidade no período pré-eleitoral. Tive acesso essa semana, porque disponibilizaram agora, porque antes, até a eleição não tinha essa informação, mas disponibilizaram agora no site da Prefeitura de Cajazeiras, por exemplo, quase 300 contratações
no mês de julho, só da cooperativa. Na cooperativa que terceiriza mão de obra. Mês de julho. 2 meses antes da eleição. Quase 300. E aí eu não sei, que não tive acesso, quantos contratados por esse instituto, que esse sim tem uma verba maior destinada a ele, porque enquanto para a cooperativa não foi 1/3 repassado para a cooperativa com relação ao que foi repassado para o instituto. Sem se falar que existe licitação em Cajazeiras para a contratação de mão de obra, que para servente de pedreiro, para eletricista, com a empresa aqui de Cajazeiras, afora as contratações normais que são feitas dentro daquilo que aponta a legislação, diretamente pela prefeitura, sem ser de forma terceirizada. Nós temos registro de pessoas que foram presas com dinheiro aqui em Cajazeiras no dia de eleição. Dinheiro que foi apreendido. São esses questionamentos que o cidadão comum faz e eu tenho que reverberar aqui no Boca Quente. É com a Justiça agindo, com o Ministério Público agindo, a Polícia Federal agindo, que nós vamos moralizando os pleitos eleitorais. Porque se passar uma borracha, se conseguirem empurrar com a barriga para as calendas gregas, vai dando a sensação no cidadão comum, no eleitor comum, que tudo é possível. Que é o fantástico mundo de Bob no período da eleitoral. É preciso, sim, que a gente faça com que as regras sejam cumpridas. Só assim teremos a certeza que nós vamos aprimorando o nosso processo eleitoral, que é um processo eleitoral ainda recente, que está sendo minado de todas as formas, mas só reforçaremos a nossa democracia se nós tivermos a certeza de que o processo eleitoral se dá com paridade de armas, se dá em pé de igualdade, para que os candidatos possam, no convencimento, no seu plano de governo, nas visitas que fazem casa a casa, pelo histórico que tem de trabalho, de atividades na cidade, possam sim dizer: venci um pleito, qualquer que seja ele, por conta de seguir todo o regramento definido pela nossa legislação. Boa tarde. Boca Quente, o programa diário frente a frente com a boa informação e responsável pelos grandes debates polêmicos e sérios.